Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês. Hoje vamos começar mais uma aula de história do sexto ano, e o nosso tema será o Império Romano. Em aulas anteriores, nós vimos que durante a República Romana, os plebeus, através de suas lutas, eles acabaram conseguindo aí a aprovação de leis que vieram lhes favorecer. A luta pela terra em Roma levou os irmãos Tibério e Caio Graco a promoverem aí uma reforma agrária, o que veio agradar a maioria da população, mas acabou também desagradando os grandes proprietários de terras. Além da questão da terra, a República tinha um outro probleminha: a força e a influência dos generais sobre o exército, o que levou aí os militares a ganharem força e disputar o poder político. O primeiro general a se sobressair e a ocupar o poder político foi Júlio César. Na disputa pelo poder, os generais eles acabavam aí lutando entre si. E em uma dessas disputas, as tropas de Otávio lutaram contra as tropas de Marco Antônio. Otávio Augusto e seus soldados acabaram vencendo as forças de Marco Antônio, pondo fim aí então à República. E em 27 a.C., eles acabaram estabelecendo ali um novo regime político, que é o que nós conhecemos como Império. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que foi o Império Romano, como se organizou, quais eram as suas bases de sustentação e como era feita a política de alianças para a garantia e manutenção desse império. Primeiro vamos começar falando sobre o governo do imperador Otávio Augusto. Olha só, como imperador, Otávio Augusto ele tinha poder para propor e rejeitar leis, convocar o Senado e as assembleias, além também de intervir militarmente em Roma, na Itália e também em todas as províncias romanas. No poder, Otávio acabou promovendo uma série de reformas importantes. Dentre elas estão: ele definiu os limites do Império Romano e enviou tropas para proteger suas fronteiras. Ele acabou também distribuindo terras aos seus soldados e trigo a pebre. Entregou também a administração de algumas províncias aos senadores, mas manteve outras, como exemplo o Egito, que foi o importante fornecedor de trigo, né? E sob sua responsabilidade ele tinha aí o Egito, né? Outro ponto é que ele modernizou a cidade de Roma, que na época tinha cerca de 1 milhão de habitantes, e passou a ter um prefeito, um corpo de bombeiros e também monumentos que glorificavam o governo. A Pax Romana. O que seria então essa Pax Romana? Vejam bem, após as reformas de Otávio, o Império ele teve um longo período de estabilidade, quando as cidades do Império ganharam estradas, teatros, aquedutos, terras, fontes, e as fronteiras elas foram fortificadas. Então, esse período ficou conhecido como Pax Romana, que durou mais de 200 anos. E sob o governo do imperador Trajano, em 117 d.C., o império adquiriu sua máxima extensão. Mas, afinal, o que era o Império Romano? Aqui vocês estão vendo um mapa, e esse mapa ele está mostrando aí como que estava formado esse Império Romano, né? Temos aí as principais cidades e temos o Império Ocidental e Oriental. Ocidental que está a oeste e Oriental que está do lado leste, certo? Então, na época de sua máxima extensão, o Império Romano tinha 60 milhões de habitantes e abrangia terras em 3 continentes: Europa, África e Ásia. Só que no imenso território do Império, de uma ponta a outra do Mediterrâneo, havia uma grande diversidade étnica e também religiosa. Além dessa variedade, havia também grande diversidade de origens e de grupos sociais, como italianos, estrangeiros, livres escravos, libertos que habitavam as cidades do Império Romano. Já nas cidades do Império, o poder romano exercia sua autoridade, decidia pela paz ou pela guerra, além de cobrar impostos. Mas o Império Romano era um sistema político e era também uma identidade romana que todos os seus habitantes podiam assumir. O principal elemento dessa identidade no mundo romano era o culto ao imperador e à sua família. Mas, além disso, muitos imperadores mortos foram transformados em divindades com a autorização do Senado.
Em relação ao latim e à literatura romana, o Império Romano era também o império de uma língua, que era o latim, e também a literatura. O latim se tornou a língua oficial de todos os territórios dominados por Roma. A história de Roma e de seus feitos era um modelo a ser seguido e devia ser ensinada nas escolas das cidades de todo o império. Além disso, criou-se uma literatura latina, que tinha entre seus expoentes o poeta Virgílio. Na escola, as elites das províncias romanas aprendiam a escrever em latim, a ler Virgílio, a cultuar o imperador e a construir habitações à moda romana. As principais bases de sustentação do Império Romano eram aí as alianças que eram estabelecidas entre as elites das províncias que eram dominadas, né? Então elas acabavam apoiando o império e assim garantia a ordem pública e a cobrança de impostos. Contava também com uma força de um exército que era extremamente organizado e profissional e tinha aí cerca de 300 mil homens que acabava protegendo todas as suas fronteiras, ou seja, todos os seus limites. Mas a integração política do império não diminuiu as desigualdades no seu interior, pois nessa sociedade que era hierarquizada, né, era dividida aí em diferentes classes sociais, onde os ricos mantinham privilégios e os pobres continuavam sendo pobres, o que não é tão diferente de hoje, né? Então, na cidade de Alexandria, por exemplo, havia distinções nos direitos dos cidadãos romanos, dos gregos mais ricos, os que frequentavam o ginásio, por exemplo, né? Os demais gregos, judeus e também da população egípcia nativa. Os pobres sempre permaneceram sujeitos ao domínio de seus superiores e raramente podiam recorrer e contar com o apoio da justiça, além de sofrerem castigos corporais. A circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo. Vejam bem, a relativa estabilidade política vivida pelo Império Romano nos 2 primeiros séculos da nossa época, né, da nossa era, acabou favorecendo o crescimento da economia e também a expansão do comércio romano. Esse período ele foi o auge da circulação de pessoas e produtos no Mediterrâneo antigo. Circulavam por ele várias direções, trigo, vinho, azeite, peixe, além de metais e também objetos de ferro e peças de cerâmica, como as ânforas e também vasilhas para guardar líquidos e cereais. O trânsito de produtos nas áreas conectadas pelo Mediterrâneo era feito geralmente utilizando-se moeda. Havia especialistas em troca de moedas, o que vinha aí dinamizar todo esse comércio. A existência de bons portos na orla do Mediterrâneo, de uma rede de estradas bem construídas e o uso de uma moeda única em todo o império, que no caso aí era o denário, também ajudaram nessa expansão comercial. O comércio no Império Romano ele era mais intenso quando envolvia as grandes metrópoles do Império, que eram cidades como Atenas, Éfeso, Antioquia, Cartago, Alexandria, e tinham mais de 250 mil habitantes, eram centros de artesanato e comércio e também polos culturais. Mas além dos produtos, também circulavam pelo Mediterrâneo antigo pessoas, técnicas, línguas e culturas de todos os lados, né? Então, de um lado, Roma levava sua cultura para todo mundo romano e, por outro lado, Roma também recebia e acabava incorporando e reelaborando as culturas de diferentes povos. Assim, o Mediterrâneo antigo favoreceu intensas trocas comerciais e culturais no interior do Império de leste a oeste e de norte a sul. Então, aqui nesse mapa, vocês observam isso aí. O tráfico, o círculo, né, a circulação de pessoas, produtos, mercadorias. Então, aqui a gente vai ver que, ao mesmo tempo, eles recebiam a cultura e incorporava, como também eles passavam a cultura deles para outros povos. Então, agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre o Império Romano, vamos exercitar o que aprendemos? Pois bem, a primeira questão, você vai citar as reformas promovidas por Otávio Augusto. Então, o que é que Otávio Augusto ele promoveu durante o seu período de auge, ok? A segunda questão, quanto tempo durou a Pax Romana e como pode ser definido esse período? Terceira questão, por quais continentes se estabeleceu o Império Romano? Quarta questão, quem frequentava as escolas romanas e o que se aprendia nelas? Quinta questão, descreva as desigualdades existentes no interior do Império Romano.
A sexta, sobre o comércio do mar Mediterrâneo, vocês vão responder. Letra A. Quais produtos circulavam no mar Mediterrâneo? Letra B. Qual era a moeda utilizada? Letra C. Você vai enumerar os fatores que ajudaram na expansão comercial. E a sétima questão, quais cidades romanas possuíam mais de 250 mil habitantes, comparada à cidade de Vitória da Conquista, e se você classifica como uma cidade grande ou pequena, né? E por quê? Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me procurar.